E eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: Este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens. Este será o sinal da aliança entre mim e a terra. A paz de Deus a toda querida irmandade, as visitas do canal, meus irmãos, irmãos no geral, né? Que Deus vos ajude, vos abençoe, vos ilumine os pensamentos para que não vejam contrário à palavra de Deus, para que não vejam negativamente as coisas, mas possam olhar para a vida com bons olhos e muitas das vezes ter um jogo de cintura, que me fugiu a palavra, que eu vou dizer qual que é esse nome de jogo de cintura, levar na esportiva. Muitas das vezes nós temos que levar as coisas nas esportivas, não levar só no ferro e fogo, né? Que a própria palavra diz. Eu confesso para os irmãos que foi difícil entender isso quando a palavra diz não, para a gente não preocupar com tudo que as pessoas falam, porque um dia nós falamos mal do nosso patrão, de alguém. Então assim, lá diz de outra forma, mas trazendo para entender, a gente não tem que levar tudo a ferro e fogo. Meus irmãos, essa é uma obra que o Senhor colocou no coração para contar, uma obra diferente, conselhos. Louvado seja Deus. Ontem o Senhor me visitou fortemente, numa comunhão assim, nossa, tremenda, louvado seja Deus. E eu vou para o que o Senhor colocou no meu coração para falar com a querida irmandade, com as visitas do canal. Procure em nome de Jesus uma igreja chamada Congregação Cristã no Brasil. Você está convidado em nome de Jesus. Eu quero dizer que eu não sou porta-voz dessa igreja, dessa denominação. Ninguém pediu para dizer nada. Eu faço esse convite para vocês em nome do Senhor Jesus. Hoje é o dia do seu convite. Louvado seja Deus. Então vá em nome de Jesus. Não preocupe com o jeito que você está vestido. Vá como está. Vá do jeito que você está. Que eu creio que o Senhor vai usar o coração dos irmãos na porta. Os irmãos vão te direcionar naquilo que é correto, daquilo que são o que precisa. E você pode entrar. Louvado seja Deus. Eu falo isso em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer para os irmãos, segundo o Senhor colocou no coração, é uma coisa muito importante, porque na época em que o Senhor Jesus esteve na terra, na época que o Senhor Jesus pregou, mostrou o caminho, Ele é o caminho, a verdade e a vida, que as pessoas descobriram Jesus, que as pessoas tiveram encontro com o Senhor. E mesmo depois que o Senhor Jesus subiu aos céus e nos preparou moradas, está nos preparando, nos preparou, né? Porque se o Senhor criou os céus e a terra em poucos dias, imagina lá, meus irmãos, imagina lá que nós estaremos junto do Senhor na glória. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, o que o Senhor colocou para falar para a querida irmandade, para as visitas do canal, fica até o final no nome do Senhor Jesus, meus irmãos. Porque a comunhão que o Senhor me visitou ontem, meus irmãos, foi de uma forma que hoje vai ser diferente um pouquinho a obra que eu vou contar. E até o final você vai entender essa obra no nome do Senhor Jesus. Oh, meus irmãos, vou tirar esse barulho aqui do aparelho aqui, que senão nós não vamos ter, como se diz o outro, nós não vamos ter sossego, né? Então, continuando o que eu estou falando para a querida irmandade, para as visitas do canal, a seguinte coisa. O Senhor Jesus, o Verbo de Deus, Deus, estava com Deus, é com Deus, se fez carne, habitou em nosso meio, andou sobre a face da terra, a qual eu não sou digno de encostar num pó onde os seus pés pisaram, a qual eu não sou digno de nada. Mas pela grandiosíssima misericórdia do Pai, do Filho
do Espírito Santo de Deus, aqui estamos nós, aqui estou eu, falando para você no nome do Senhor Jesus. Fique na comunhão, meus irmãos. E nisso o Senhor Jesus pisou na terra. O Senhor Jesus passou os processos como uma pessoa, mas sendo Deus, habitou no meio de nós, foi feito carne igual a nós, pregou, curou, restaurou visões, relacionamentos familiares. O Senhor Jesus andou no meio dos seus, foi afrontado, foi caluniado, cuspiram no Senhor, colocaram no Senhor uma coroa de espinhos que feriu a sua cabeça, a sua face, pois era de espinhos. Bateram no Senhor, sem Ele ter feito mal algum, sem Ele ter pecado, sem Ele ter nenhuma situação para que isso acontecesse. Mas o Senhor Jesus, por amor de você, por amor de mim, dos seus filhos, dos seus pais, de toda a humanidade, das pessoas, por amor de Deus, para todos nós, se entregou em nosso lugar. O castigo que nos traz a paz, glórias a Deus, estava sobre ele, glória a Jesus. E pelas suas pisaduras fomos sarados. E o Senhor Jesus teve seu lado perfurado. O Senhor Jesus foi caluniado de tantas formas. Do seu lado estavam 2 ladrões. Um blasfemou contra ele ainda e o outro reconheceu, mas foi crucificado. Falo 2 ladrões, estavam 2 pessoas lá que, segundo as leis daquela época, eles eram culpados, mas o Senhor Jesus não. E tudo isso o Senhor Jesus fez para nos comprar como filhos de Deus, filhos adotivos, filhos de Deus. Os comprou para si. Ele falou: aquele que o Pai me der, de maneira alguma eu lançarei fora, de maneira alguma eu vou te desprezar. Assim disse o Senhor Jesus. E nisso os discípulos, transmitindo a mensagem, fizeram discípulos, tem os 70, e foram transmitindo a mensagem, o Senhor Jesus no meio de nós, no meio deles, o Senhor Jesus junto com eles, e a fé veio junto com o Senhor Jesus, dada ao Pai, e eles entenderam que a esperança, a vida, o Senhor Jesus nos levará, seguindo o Senhor Jesus, Ele nos levará para Nova Jerusalém, nos levará para a terra prometida de fato, né? Que nós estaremos, nós não somos, essa terra aqui no mundo é passageira. Nós iremos para a nossa morada celestial junto com o Pai, para toda a eternidade. E eles entenderam, e as pregações, o Senhor Jesus falando, o Espírito Santo de Deus falando através das pregações, porque Ele falou: eu vos enviarei o Espírito Santo, que Ele vos mostrará, Ele vos todas as coisas, Ele vos dará palavras, etc. e tal. Então, o Senhor Jesus enviou o teu Espírito Santo, o Senhor Jesus está no meio de nós. E na pregação, pelo Espírito Santo, através dos irmãos, o Senhor Jesus se deixou conhecer, se deixou saber, e nisso foi perseguidos os irmãos daquela época, vou dizer naquela época, nesse momento, foram perseguidos, foram maltratados, foram crucificados, aqueles irmãos foram cerrados, foram entregues à cova de leões para serem devorados, aqueles irmãos tiveram seus bens tomados, foram caluniados, perseguidos, mortos, por muitas decapitados e muitas outras coisas. Foram feitos cativos e escravos, levados para trabalhar como escravos, morreram de desidratação, morreram de fome, por seguir o Senhor Jesus, mas disseram: não, eu encontrei a vida, eu encontrei Cristo, eu encontrei o Senhor, que esteve em nosso meio, alabachuri e abalaias, que está no nosso meio, está junto de mim. E o Senhor Jesus esteve com todos naquele momento difícil, todos sentiram a presença do Senhor, todos estiveram com o Senhor, e eles não negaram o Senhor Jesus, e falavam para ele: não, negue e você vai ser salvo, negue e nós não vamos te matar, negue. Ele falou: como que eu posso negar a vida? E todos na comunhão com Jesus
não negaram o Senhor Jesus, aqueles que não negaram. E assim, a palavra diz que na frente do trono existe uma multidão, pessoas vestidas de branco, clamando, pessoas que sofreram estas coisas. Louvado seja Deus, e não negaram o Senhor. Foram perseguidos, tiveram que mudar de lugar. De repente o pai, a mãe, alguém também foi detido. Foram queimados, irmãos. Foram queimados, irmãos. Oh, Jesus! E não negaram o Senhor. Não negaram o Pai. Porque souberam que o Senhor está acima de todas essas coisas. Irmãos, padeceram muitas provas e necessidades. Muitas, muitas e muitas. Mas não negaram o Senhor. Não negaram a vida. Não negaram o Pai. Não negaram. Porque a palavra de Deus diz em João 3,36, aquele que rejeita Jesus enfrenta a ira de Deus. Mas não negaram o Senhor. Ficaram firmes com o Senhor. Aleluia! E ficaram firmes com o Senhor. Passaram por tantas tribulações de todos os tipos. Imagina nos dias de hoje que é mencionado. Eu creio que muita coisa não foi colocada na Bíblia. Esses tempos, esses anos para trás agora, teve um lugar aí que começou a perseguir os cristãos. Colocaram na internet venda de cristãs, irmãs, como objeto, vocês sabem, objeto, vou colocar X, né? Imagina aquela época. Coisas que assim a gente não vou entrar nessa parte, porque não é isso. Sofreram tudo isso, não negaram o Senhor. Não negaram o Senhor. Então, irmãos, e você que às vezes porque alguém não te saudou, alguém não te deu um abraço, alguém não falou com você, e de repente estava do seu lado e não te cumprimentou, e você coloca em xeque: ah, eu acho que eu não vou mais não congregar não. Ah, eu acho que a partir de amanhã, não. Ah, mas fulana, olha as roupas das fulanas. Irmão, essas coisas chegam aos nossos ouvidos. Mas pensa só, os cristãos que tiveram encontro com Cristo passaram tantas coisas. E hoje em dia, eu conheci muitos anos atrás, não cheguei a conhecer de conversar, mas estive congregado com essa pessoa. Não só essa, mas eram mais de um, eram essas pessoas. Algumas dessas pessoas que eu vou dizer. Muitos anos atrás. Existia um homem, que eu não vou dizer o nome, o senhor já o recolheu. Ele juntou um dinheiro, isso aconteceu, irmãos. Mais ou menos 150 mil reais naquela época. E ele não sabia o que fazia com aquele dinheiro, né? Porque ele não tinha vontade de comprar, de gastar, de fazer nada. Mas um dia, o Senhor apareceu para ele, eu acho que num sonho ou numa visão, e mandou ele comprar um barco de 2 andares, mostrou para ele que o Senhor ia fazer a obra, que o Senhor precisava daquele dinheiro. Passado tempos depois, não sei quanto tempo, 1 ano, 6 meses, 3 meses, 2 meses, não sei. O lugar que estávamos congregados falou que o Senhor tinha mostrado uma necessidade, que era para atender as pessoas, se eu não me engano, não sei se é em Manaus, eu não sei, eu sei onde tem um rio gigante que atravessa quase todo o estado. E tinha ali aldeias, lugares em que as pessoas foram meio que abandonadas mesmo. Não tinha saneamento, não tinha médicos. Quando ia, no máximo, era uma vez a cada 6 meses, a cada 1 ano aparecia um médico lá. Então eles ficavam por conta dos raizeiros e outras coisas daquele lugar, né? E muitos raizeiros, vocês sabem, que servem ao inimigo de nosso Deus, o nosso inimigo. Então, meus irmãos, e precisava muito de comprar um barco.
hora que falou comprar um barco, já veio no irmão aquele sonho, aquela visão, aquilo que o Senhor tinha mostrado para ele. E eles falaram, a gente já tem um barco, a gente vai fazer pequenos reparos. É um barco de 2 andares, é um barco que comporta até, se eu não me engano, acho que era de 12 a 18 pessoas. É o barco, que eles precisavam comprar aquele barco. E o rapaz tinha feito aquele barco, eu acho que foi por 130 ou 140 mil aquele barco. E a hora que falou isso, o irmão já levantou na hora e falou assim, eu vou comprar esse barco no nome do Senhor Jesus, para o Senhor Jesus. Irmãos, foi uma festa naquele lugar. Então não estou dizendo isso por conta do lugar, não estou dizendo isso por conta do irmão, estou dizendo isso por conta dos acontecimentos seguidos. E aquele homem, eu não sei se ele era pobre financeiramente, eu não sei se ele era rico, mas eu sei que ele tinha esse dinheiro, porque foi falado. Estávamos em uma reunião e foi falado. A reunião na época era de liderança. Irmãos, e a gente chorou muito naquela reunião. Me lembro. Porque tinha um data show mostrando imagens na frente. Falou desse irmão, comentou o que tinha acontecido, mostrou as imagens, onde tinham irmãos médicos, irmãos nossos, que iam fazer os atendimentos de graça. Médicos, enfermeiros, dentistas, assim, não poderia pôr muitas pessoas ali, né? Mas eles chegavam nas aldeias, faziam os atendimentos, alguns ficavam no barco tendo atendimento, outros ficavam nos lugares que eles aprontavam os acampamentos, etc e tal. E nisso, irmãos, foi mostrado todo esse movimento. E depois foi mostrado o irmão. Esse irmão, ele foi para um lugar de um país árabe, que eu não vou dizer qual que é, né? E lá é muito difícil as coisas. Ser cristão em alguns países é muito difícil. Mas aquele irmão congregado com vários outros irmãos em uma casa grande, que lá não pode ter placa de igreja, não pode ter essas coisas, porque senão lá é diferente o costume, lá é diferente, lá a perseguição é tremenda de alguns grupos. Então, meus irmãos, aconteceu e mostraram as imagens. Um grupo de uma outra religião aí cercou o lugar que eles estavam. E todo esse grupo que cercou estavam com facões, machados e outras armas. Irmãos, entraram adentro e pegaram crianças, irmãs nossas, velhos, jovens, adultos, e assim, trucidaram eles, com golpes e tudo mais. Irmão, estou dizendo isso porque... E você, irmãos? Vocês, irmãos, o Senhor vai tocar em quem que seja, que às vezes quer colocar em xeque, não vou congregar mais. Nós vimos as imagens depois que ficou, por isso nós choramos muito. Louvado seja Deus. Não negue Jesus, irmãos. Está difícil as coisas, o Senhor está contigo, o Senhor vai te dar forças. Clame, dobre seu joelho no quarto, onde quer que você estiver, entra na comunhão com Deus. Entra na comunhão com Deus, fala com o Senhor, irmãos. Não quebre a comunhão com Deus, irmãos. Não ponha. A salvação individual é você e Deus, não negue Jesus. Fique firme. Fique firme com o Pai, com o Senhor. O Senhor fala, aquele que me amar, eu o amarei. E o Pai o amará. E viremos até nele e faremos nele morada. Irmãos, pense nesses irmãos quando encontraram o Senhor Jesus. A vida. Irmãos, eles continuaram falando de Jesus, por isso foram perseguidos, por isso foram maltratados, por isso foram pisados, por isso foram caluniados, por isso fizeram tantas coisas com eles, eles não negaram o Senhor. Não negue o Senhor por conta de nada. Troque. Se você é pessimista, troque. Deixe o Senhor entrar no seu coração. Quando vê o ódio, o pessimismo, alguma coisa, para. Isso não é de Deus. Porque a palavra fala que se há em ti trevas, muito grandes serão essas trevas, irmãos. Então troque essas coisas. Como uma criança que renasce. Está te dando vontade de reclamar, de falar, de brigar?
Irmão, vai congregar, não faz nada disso não. Deixa o Senhor te lapidar, por mais que você seja uma rocha de ferro. O Senhor Jesus, Ele tem tudo necessário para lapidar uma rocha de ferro. Se precisar, o Senhor chega a fusão ali, fogo, e derrete aquelas partes que precisam ser arrancadas, aqueles encrostos, aquelas coisas, aqueles lixos que ficam na pedra. Aquilo que o Senhor não plantou, aquilo que o Senhor não fez, aquilo que veio do mundo, aquilo que veio de talvez caminhos tortuosos e errantes que você andou na vida, te fez isso nessa pedra de rocha que é você. Mas o Senhor Jesus, Ele tem tudo. Dizem que se o pau que nasce torto não fica reto novamente. Mas existe um carpinteiro, carpinteiro de Nazaré, que Ele vai te lapidar. Irmão, as coisas podem estar difíceis, irmão, para você. Você pode estar passando na prova que for. Lembra desses irmãos lá que não negaram o Senhor. Meus irmãos, andar com Cristo, com o Senhor, muitas das vezes, é como o Senhor falou para Noé. Falou, olha, constrói a arca. O Senhor deu as direções para ele. Constrói a arca, vou trazer os animais. Deu todas as instruções para Noé. E no tempo certo, a arca vai ser fechada, o dilúvio vai vir, água sobre a face da terra total virá. Mas você e sua família, os seus, vocês ficarão bem. Irmãos, esses ficar bem, aleluias, glórias a Deus. Esse ficar bem, irmãos. Vamos aqui no que o Senhor dá, irmãos. Dentro da arca, dezenas, centenas, talvez milhares de animais, eu não sei. Glória a Deus. Aqueles animais precisavam fazer cocô, precisavam fazer xixi, fediam. E estava ali a família de Noé. Você acha que eles não passaram aperto dentro daquela arca, irmãos? Não tiveram problemas para resolver? Coisas para fazer? Talvez ter que colocar animais para dormir, porque com os outros iam brigar, iam fazer isso. Tem que alimentar os animais, irmãos. Tiveram, imagino eu, muitos problemas lá dentro. Mas por seguir o que o Senhor falou, foram o único povo com vida, irmãos, sobre a face da terra. Né, irmãos? Era o único lugar que tinha vida onde aquela arca passava. O único lugar com vida. Pode ser que seja a sua vida nesse momento. Você está seguindo o Senhor, está seguindo Jesus e está cheio de problemas, cheio de situações que se levantaram. Fica firme, irmão. Ora mais, dobra a oração, triplica a oração, fala com o Pai. Clama, profetiza na sua vida. Mas não negue Jesus. Não negue o Senhor. Fique firme, irmão. Fique firme, irmã. Obedeça mais a Deus, obedeça mais ao Senhor. Fale menos, ore mais. Fique na comunhão com Deus. Vai congregar, nunca deixe de congregar, irmão. E se o Senhor te falar sobre o seu problema, anota. Se você tem dificuldade de lembrar, ou peça a Deus para que te lembre sobre isso. Para que você não volte mais naquilo, porque não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E às vezes o Senhor usa, muitas das vezes e quase sempre, a boca do servo de Deus, que está lá na frente, como escolhido de Deus, como escolhido, irmão, para te dar, no nome do Senhor, a sua libertação dos problemas. Então, a partir do momento que sai, vem da boca de Deus e sai, essa palavra ela vem do céu e ela fica aqui até prosperar naquilo que ela foi enviada, irmão. E fica firme. Porque pode ser que você chegue, igual eu já cheguei também num lugar em que eu não via saída. Mas o Senhor falou para mim. Falou assim, olha, vai chegar um tempo que você não vai ver saída. Você vai olhar para a esquerda e para a direita e não vai ver nenhum refúgio, você não vai ver nenhuma saída. Ali lembra que eu estarei contigo. Glórias a Deus. E assim eu fiz. Chegou esses tempos atrás agora. E não faz muito tempo, irmãos. Chegou para mim esse momento. Com tudo isso, irmãos. Que eu olhei para todo lado e falei, Senhor, não tem saída. Não tem jeito. Aí eu lembrei. Ali eu estarei contigo. O Senhor está comigo aqui. O Senhor já me mostrou, até eu vi já muitas vezes. O Senhor está comigo aqui. Então, tá bom. Vou fazer o que eu tenho que fazer, o quê? Trabalhar, fazer as coisas, seguir o que o Senhor manda fazer, ser honesto, os princípios de Deus na vida e vou tocando.
O que vier, irmão, por permissão de Deus, ou então é porque tem que passar nessa prova mesmo, irmão. Né? E muitas provas os irmãos passam porque os irmãos caçaram essa prova. Muitas provas os irmãos têm porque os irmãos foram lá com as próprias mãos e cavaram o problema. Muitos por omissão de tomar uma posição, né? Porque eu já tive isso, o senhor falou comigo recente, numa das obras aí. Então vai ter momentos, irmãos, que nós vamos ter que sim, se estão levantando guerra contra nós, nós vamos ter que sim, na comunhão com Deus, na direção de Deus, como servos de Deus, nós vamos ter que ir para cima dessa guerra, irmãos. Nós vamos ter que fazer guerra com quem faz guerra conosco, segundo os princípios de Deus. Porque muitas guerras que se levantam contra nós é porque nós não temos uma posição, nós não temos uma hombridade, muitas das vezes, por não reconhecer essa hombridade. Não é hombridade chegar lá e bater na cara do... Não é isso não, irmãos. É uma hombridade de servo e serva de Deus. A mulher eu não sei como diz, porque eu sei que homem é hombridade. A mulher, vamos falar que seja semelhante, mas para uma mulher, né? Na condição de mulher. A irmã é uma mulher virtuosa, vamos dizer assim. Uma hombridade e mulher virtuosa. Então, como servos e servas de Deus, nós temos que tomar uma posição. O nosso inimigo é o inimigo do Senhor. A nossa luta não é contra sangue nem contra carne, mas muitas das vezes nós temos que ter uma posição firme. Já falei para os irmãos, no nome do Senhor Jesus, procura aí inteligência artificial aí e coloque, se você tem dúvida em alguma coisa, fala, olha na internet como você vai trabalhar com ela, coloca, escreve aí, fala, ó, inteligência artificial, eu tenho esse problema, isso, estão fazendo isso, fala desse jeito mesmo. Claro, tirando isso aí, falando o que é, fazendo isso. Eu tenho algum direito perante a lei, eu estou totalmente errado. O que você me aconselha a fazer? Tá, irmãos? Se você não entende de lei, se você não entende mais o restante, você vai consultar o Senhor. As questões da terra que o Senhor também te esclarece lá. Mas se você precisa saber sobre lei da terra, dos homens, lei sobre isso, você tem direito em alguma questão, isso aí você pode perguntar aqui, você vai buscar o Senhor vai te esclarecer e você vem aqui e vê sobre as leis para você seguir, porque hoje eu creio que o Senhor está falando para muitos, tem uma posição, uma hombridade, procure entender o que é ter hombridade, um servo de Deus, procure, homem de Deus, seja homem de Deus. Faça as questões que um homem de Deus tem que fazer. Procure saber, quem sabe eu fale para vocês aqui, faça uma obra aqui, fale de uma obra sobre hombridade. Posso fazer isso se quiser, mas nesse momento não é isso. Questões de ser homem, um servo de Deus. Muitas das vezes é você que vai ter que trocar a luz, porque você é homem. Ah, irmãos, não é machismo, né? Você vai ter que trocar a lâmpada, você vai ter que ir lá capinar o terreno, ou pagar, você que pague também alguém para capinar, mas é você. Deixa sua esposa fazer essas coisas, precisa de um homem dentro de casa. Não precisa de meio homem, precisa de um homem. Não precisa de um menino. Tá, pode ser menino, mas também pode ser homem, né? Nas questões tem que ser homem. Então você tem que ir lá desatolar a calha lá que está suja. Coisas básicas que às vezes levam 100 de pessoas, irmãos, não longe. Que quase acabou com o casamento, irmãos. Sabe por quê? Porque o marido deixava a roupa jogada na casa, na hora de sair. Por conta da esposa, que estava muito pessimista, ela fez uma coisa no copo d'água, mas já fala há muito tempo. Rapaz, mas quase acabou com o casamento com uma coisa dessa, uma questão dessa. Por isso que eu disse no começo, no nome do Senhor Jesus, temos que ter um pouco, que eu chamei de jogo de cintura, nós temos que ter um pouco de... Me fugiu aquela palavra que eu disse. Levar na esportiva. Ah, mas ele deixou que essa roupa de novo. Ah, eu vou chutando essa roupa até chegar lá. A esposa, no caso, né? E falar pro rapaz, né? Ô, fulano, isso é de novo, a roupa aqui não tá parecendo um menininho, leva para a esportiva, para não ficar pesado. Casamento é pro resto da vida, irmãos. Então aquele pessoal, irmãos, não negaram o Senhor. Sofreram o que tiver que sofrer. Oh, glórias a Deus, não negaram Jesus. Não negue Jesus, irmãos. Hoje em dia tem sim países que perseguem os cristãos. Temos que orar por esses irmãos nossos. A Coreia do Norte, irmãos, persegue. Afeganistão, Somália, Sudão, Paquistão,
Eritreia, Líbia, Iraque. Iraque foi o que eu falei agora há pouco. Que perseguiram lá os irmãos, vendendo as irmãs lá como escrava X. O Iêmen, Irã. Não podem, irmãos. Não podem, irmãos. Não podem ser cristãos. E alguns desses países também perseguem outras religiões, mas estamos falando do nosso Deus, do nosso Senhor, do nosso Senhor Jesus. Então, irmãos, para esses irmãos nesses países, imagina um país, irmão e irmã, em que eles não podem ser cristãos, tem que ser assim debaixo do pano, né? Para ninguém ficar sabendo, só os irmãos. Antigamente, dizem, né, as histórias, etc e tal, que os cristãos, quando eram perseguidos, eles faziam a metade de um peixe assim para cima, com o pau escrevendo no chão. Aí o outro, se ele fosse, ele vinha assim como quem não quer nada e fazia outra metade debaixo do peixe. Assim eles falavam que eles eram cristãos, né? Assim eles comunicavam, como se ele não estivesse fazendo nada, escrevendo, desenhando assim. Aí ele pegava e fazia uma espécie de meia-lua, de cima para baixo, a lua virada para baixo, e o outro vinha com a lua virada para cima, outra meia-lua, cruzando os rabinhos do finalzinho, simbolizando um peixe. Por isso que muitos aí ainda têm aquele peixinho no carro, coisa que nós não fazemos isso na congregação cristã no Brasil. Eu falo com todo respeito, não sou porta-voz, não levo, ninguém pediu para dizer nada, entendeu? Nós não levamos nenhum símbolo, nada, de nada. Só o Senhor Jesus, o símbolo do Senhor Jesus no coração, né? Na tábua do nosso coração, irmãos. E estão todos convidados. Venham, irmãos. Venha escutar o que o Senhor tem para te dizer nessa comunhão. Vá com o coração aberto. Não precisa dizer seu problema para ninguém. Fala só para o Senhor. O Senhor vai te instruir. O Senhor vai te ajudar. Louvado seja Deus. Irmãos, não desprezem o dom que Deus dá em ti. Muitas vezes o Senhor mostra ajuda, atende. E muitas vezes, eu tenho que fazer uma viagem, não vai dar. Não, se atender o irmão, se atender a irmã, eu não vou ter como viajar, e fulano, e ciclano, e beltrano vai ficar mal comigo, porque eu fiz isso. Irmão, quem te alistou? Quem te alistou? Foi o Senhor Jesus. O general é o Senhor Jesus. O comandante, o capitão, o major é o Senhor Jesus. O marechal é o Senhor Jesus. Nós somos soldados do Senhor Jesus. E não uns dos outros, mas servidores uns dos outros. E a palavra diz, irmãos, primeiro os de casa, depois os de fora, irmãos. Então, antes de viajar, vê as necessidades do povo de Deus. Porque nós fomos instruídos em não pedir nada, irmãos. Apesar do Senhor falar, se está com dificuldade, peça sim. Se é possível, se o Senhor estiver já preparado, vai ser atendido no nome do Senhor Jesus. Mas nós fomos instruídos a não pedir nada. Então, muitos, o Senhor dá de saber. Vai atender o irmão, vai atender a irmã. O irmãozinho, atende aquele irmãozinho. E às vezes é desprezado o dom de Deus. Não despreze o dom de Deus. Muito que lhe será dado, lhe será cobrado. A quem muito é dado, muito será cobrado. Fique firme, ande na comunhão com o Senhor, irmãos. Louvado seja Deus, irmãos. Essas obras que eu quero dizer para os irmãos, não negue o Senhor. Está difícil? Está chorando? Chora para Deus. Não tenha medo, não tenha receio, não tenha vergonha. Mesmo na hora do culto, chorar para Deus. Não tenha vergonha, não tenha medo, não tenha receio. E você, irmão, que está ouvindo essa mensagem, alabassuriabalaias, oxaladalaxuriabalaias, glórias, glórias a Deus. Vem do jeito que você está. Oh, glória a Deus. Venha do jeito que você está, povo de Deus. Aprendam a receber aqueles que o Senhor Jesus recebeu do Pai. Muitos virão com tornozeleira eletrônica. Muitos virão machucados.
vestidos com vestimentas diferentes, virão sujos, virão com cheiro diferente. Não os rejeite, não os barre na porta, mas os abrace e cuide deles. Louvado seja o nome do Senhor. Venha do jeito que está, machucado, abatido, cansado. Glória a Deus. Você já viu que não vai ter situação nenhuma, não tem nada mais para te ajudar. Venha congregar, irmão. Venha congregar no nome do Senhor Jesus. Venha receber do alto o pão da vida para te alimentar, o pão da vida que desce do céu, o maná que é escondido de muitos. O Senhor vai te dar o maná do céu, o Senhor vai te alimentar. Glória a Deus. Estou tentando falar, mas o Senhor vai te dar água do céu, irmãos. Glória a Jesus. O Senhor vai te ajudar. O Senhor vai te cuidar, vai cuidar de ti, irmãos. Oh, glória a Deus. Não desista, não faça isso. Não faça essa bobeira, irmão. Venha congregar. Venha servir a Deus. Venha se dar a chance. Em nome do Senhor Jesus. O Senhor te dará paz. O Senhor o Senhor te dará o consolador. O Senhor te dará o renovo. O Senhor te ajudará a caminhar. O Senhor te dará saúde, irmãos. Glória a Deus. O Senhor dará tudo que o Senhor quiser te dar, irmãos, e nada nem ninguém vai bloquear isso, irmãos. Nada nem ninguém parará na frente do Senhor para bloquear o que o Senhor tem para te dar. Nada nem ninguém, irmãos. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. O Senhor Jesus não te desprezará. O Senhor Jesus, confia nele. Entrega-se a ele, no mais tudo o Senhor Jesus fará por ti. O Senhor Jesus provou que te ama. Pelas suas pisaduras você foi sarado, comprado com precioso sangue. Pode o mundo te abandonar, pode todos te abandonarem, mas o Senhor não te abandonará. Glória a Deus. Santo, 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 santo é o Senhor. Aleluia, irmão. Aleluia, irmã. Glória a Deus, glória a Jesus. Venha congregar na igreja de Deus. O Senhor me disse uma vez, visita a minha igreja. E eu perguntei ao Senhor, qual é a sua igreja? O Senhor me falou comigo, irmãos. Qual é a sua igreja, Senhor, para que eu visite? E o Senhor me disse, Congregação Cristã no Brasil. Irmãos, volto a dizer, não sou porta-voz dessa igreja, dessa denominação. Ninguém me pediu para dizer nada, irmãos. Ninguém. Tanto que eu falo, se alguém achar que sou eu, não, me deixa quietinho. Não venha falar de canal, não venha falar dessas coisas não. E tem uma coisa que o Senhor colocou no meu coração, irmãos, para dizer. No último áudio que eu falei sobre irmãos que às vezes vão visitar com as suas pastinhas, irmãos. O Senhor me mostrou que alguns irmãos ficaram chateados, irmãos. Porque não entenderam, irmãos. Porque existem os irmãos que já fazem as visitas. Irmãos que gostam, amam, servem a Deus com seus bens, com seus pertences, fazendo visita. Muitos compram bancos, levam, põem nos carros, instrumentos, levam, arrumam instrumentos para outros que não têm, compram nos seus bolsos mesmo, o Senhor prepara. Glória a Deus, perdoa, irmão. E vão, mas tem aqueles que não fazem visita. Era para esses irmãos que o Senhor falou aquela vez.
Aqueles que não fazem visita, mas só visitam para vender, e vender muito mais caro do que de mercado. Preço de mercado, por exemplo, pão, R$ 29,90 em todo lugar, para entender o que é preço de mercado. Todo lugar R$ 29,90. Mas quando é o irmão da pastinha, que não é porque o irmão leva pastinha também, porque tem irmão que faz visita, está sempre visitando, mas tem aquele que não faz de jeito nenhum, só faz na hora de vender. E se o pão está R$ 29,90 em uma cidade inteira o preço, você vai lá com 5 vezes mais, ganhar 500% em cima. Quer vender, ó, R$ 29,90, 3, 6, 9, 12, quer vender a 150, vamos por 150 arredondados, se fosse R$ 30, no invés de R$ 29,90. Quer vender a 150 e todos vendendo por 30, vamos dizer assim. Arredondar os R$ 29,90 para 30. É isso, irmão. Então não fique chateado, irmão. Não fique chateado, irmã. Continua fazendo a visita que o Senhor já te colocou. Você é um servo de Deus, uma serva de Deus, um soldado de Deus, uma soldada de Deus. Continua servindo a Deus. Glória a Jesus. Santo Alabashuria Balasraias. Glória a Deus. Santo, santo é o Senhor. Continua servindo a Deus. Continua servindo ao Senhor. Louvado seja Deus. Santo é o Senhor. Irmãos, não vou estender não, que eu não estou conseguindo falar direito. Glória a Deus. Santo és tu, Senhor Deus Todo-Poderoso. Serve a Deus e não negue Jesus. Oh, pequenino de Deus, pequenina do Senhor, fica firme, glória a Jesus. Nossa, eu estou todo tremendo aqui. Santo, santo, santo é o Senhor. Irmãos, aleluias, glórias a Deus, santo é Deus. Irmão, vou ter que encerrar aqui, glória a Jesus, aleluias, glória a Deus. Esta é a obra, irmãos, glória a Jesus, que só o nome de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja hoje, Oxalabassuriabalaias, eternamente louvado. Glória a Deus. Oh, santo, santo, santo. Glórias a Jesus. Aleluia, Senhor Deus. Aleluia, santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Aleluia, rumo a Jerusalém Celestial, querida Irmandade. Não negue os alabaçurianos, não negue o Senhor, não negue a Jesus. Glórias, alabaçuria, balabalabachurialaias.